Hello folks, how are you guys doing? Hope you're doing it right. I was here enjoying my music. What are you doing right now? O que estão fazendo aí? Quem tá aqui no ao vivo, what are you doing? Are you having dinner? Are you at the gym? Have one more live student coming. E você que tá na ao vivo, me assistindo, me ouvindo, what are you doing? Are you taking the time while you're at the gym? You're doing the dishes? O bom é que dá para você aproveitar esse curso também fazendo outras coisas. Claro, se puder parar para estudar, sempre bom. Mas se também não puder, a estratégia é para justamente conseguir atender essa demanda aí de pessoas que não têm muito tempo. Yeah. Bora então, segunda parte. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aí. Então vamos com a segunda aula do. Opa, one moment. Have one more live student coming. Ok, mural. Ontem a gente fez alguns segundinhos. Hoje a gente vai mais ou menos até aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Mas antes, o que vamos fazer? Before? What do we do before? Vocabulary, right? Let's work on vocabulary. Let me present here the screen so you guys can see it. One moment, things are taking time. Ok, então, vou começar daqui já, tá? Vocês já sabem, quem tá recebendo material, todo mundo tá no grupo, todo mundo faz esse curso aqui, recebe o material no grupo. E aí eu mando isso aqui para vocês conseguirem ler depois, conseguirem revisar o material, revisitar o vocabulário. Yes? Então o que tá para trás aqui, se você tiver curiosidade, pode usar. Hoje vamos focar aqui então on 3 vocabulary we have. Turn to a person, então getting down to business. Turn to a person. Ali ele fala, porque a gente conhece o turn. Se você já colocou o seu WhatsApp, suas coisas todas em inglês, principalmente o Waze, na verdade que não é nem WhatsApp, Waze. Você tá acostumado com turn. Tem até um meme, já viram? Tem um cachorrinho, que é uma Alexa, né, tocando, e aí aquela música turn around, e toda vez que fala turn around, ele vira. He turns. O turn que é o virar, yeah? Então, vira à direita, turn right, vira à esquerda, turn left. Então, assim, você vê, um detalhe, você coloca o seu Waze em inglês, já começa a se acostumar com o vocabulário. Quem não viu, bom, quem tá assistindo a aula gravada não vai ter acesso, mas lá nos meus stories de hoje tem um aluno, já foi um aluno meu, tá viajando, tá fora, e tá contando um pouquinho lá da dificuldade, o que ajudou ele a melhorar o inglês. E uma das coisas, além, né, claro, da prática, da conversação, foi colocar o inglês no dia a dia, consumir material. Então, é claro, né, o conteúdo que eu preparo é para facilitar a sua vida. Mas essa mesma técnica que a gente usa aqui, você pode pegar um vídeo que você gosta, vou pegar o exemplo da Kelly aqui. A Kelly é super da atividade física. Então, negócio de crossfit, natação, participa de competições. Então, de repente, seguir pessoas que falam inglês, que falam sobre esse conteúdo em inglês. Yes, então entenda alguma coisa que você goste e aí começa a implementar no seu dia a dia. Falando de material e também falando aí de comandos básicos. Esses dias me perguntaram como é que eu vou compartilhar. Se você tem o seu Instagram lá em inglês, você deve saber já como é que fala compartilhar. Compartilhar, share. Que você clica lá no botão do share. Eu tenho um chat aqui. Gosto quando vocês estão participativos. Thank you, olha, that's it, share. Então, um detalhezinho, mas tanto que você visualizar, você lembra. Então, você acaba lembrando do vocabulário. Ok? Falei tanto, e aqui o ponto era que daí esse turn é o literal. Então, você vira pra uma pessoa, igual no português a gente fala. Eu virei pra ela e disse. Ela virou pra mim e falou. Então, aqui literalmente, tá? Então, você vira pra uma pessoa. You turn to a person. Ok? Que a gente usa bastante nesse mesmo contexto aqui no inglês. Desculpa, no português. Turn to a person. I turn to him. E aí o to, tá? Direção, destino, destinatário. I turned to him, I turned to her and said. Cool? Próximo vocabulário, notice. Notice, eu posso falar notice, claro, manter o T aqui que é o som, a pronúncia britânica. Boa, a Lê já tá sharp. Sharp, afiado, yeah? Sharp, that is it, thank you. A Lê, notice, perceber. E você vê, né? Não é um vocabulário tão simples, mas de tanto você ver, tá? Imagino que vários vídeos, ou sei lá, e-mail, quem trabalha com inglês também, acaba usando muito esse vocabulário, notice,
tá? Então você pode ouvir notice com esse R aí de sempre, igual do water, ou notice com T, mas vai ser um inglês mais europeu, alright? E o próximo aqui, neighborhood. Neighborhood. What is it? You guys remember neighborhood? What is neighborhood? What is there in your neighborhood? Do you like your neighborhood? I live in a very quiet neighborhood. Bairro, vizinhança. Neighborhood. Só neighbor, vizinho. Yes? Tem mais um chat here, let me see. Vizinhança, that's it. Ale, vizinhança, bairro, neighborhood. Aí uma curiosidade, o inglês britânico, inglês é inglês, né? E eles têm umas questões de não se entender, mas é falta de vontade, falta de esforço no fim das contas, que é muito parecido. E a gente entende, né? Como é que eles vão entender? Aqui, ó, neighborhood. O britânico, aqui quando tem o, né, na última sílaba aqui tem o O, normalmente, por exemplo, cor. Como é que fala cor? Color, certo? Agora, o inglês britânico vai colocar um U ali, ó. Mesma pronúncia, tá? Só claro, mas o inglês britânico, color. Color. Não vai pronunciar o R do final. Mas a escrita vai ser diferente, tá? Tem essa pequena diferença. Muita gente me pergunta, mas não tem U aqui. Pode ter ou não, depende de onde a pessoa é, tá? Os dois estão certos. Neighborhood, mesma coisa. Pode ter esse U ou não, mesmíssima coisa. Tá? Neighborhood, color. Cool. Esse foi o vocabulário. Então, como de costume, veio o que é importante para você poder carregar. Tá? Tô até colocando menos palavras, mas palavras que são importantes para entender ali o contexto. Yes. E agora a última parte, antes da gente fazer o ponto A, antes da gente ouvir. Esse vídeo, como eu falei na aula de ontem, ele fica basicamente usando ali presente simples. Né? Ele usa a base do inglês, que é ali falando de rotina de dia a dia. Então eu coloquei mais uma vez como destaque simple present, present simple, e o there to be, que é o que a gente chama aí como there is, there are. Yes, então olha o primeiro exemplo que eu coloquei aqui no number one. Blocks don't have names. Eu extraí essa frase ali, tá? Do que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Blocks don't have names. O que tá dizendo aqui? Os quarteirões, não sei se vocês falam bloco, tem gente que fala bloco também, né? Mas os quarteirões não têm nomes. Blocks don't have names. Como é que eu pergunto aqui? Do blocks have names? Yes. Quando eu tenho, o que eu costumo repetir, você vai ouvir isso até se acostumar. Porque um erro grande comum é usar o have no lugar do there is, there are. Olha a diferença da frase número 2. There's a block. 13, 14. Tem um bloco. 13, bloco 14. Se eu não tenho uma pessoa, se eu não tenho, não precisa nem ser pessoa, se eu não tenho o sujeito, né, vamos dizer, eu sei que isso não ajuda muita gente, né, que às vezes cada um tem o seu talento, e português às vezes não é algo que a pessoa focou muito, tá, mas pensa assim, se não tem alguém antes, esse alguém pode ser o Brasil, pode ser a Samantha, pode ser sua mãe, qualquer pessoa ali, não tem como usar o have. Eu só consigo usar o have se tem alguém antes. Então, ó, Samantha has a car, an example. Alex has a job. We have, Brazil has, the company has. Agora, se não tem, se a frase em português, ó, você começa com tem uma padaria legal pra te indicar, hein? Tem um filme que eu assisti que é muito bom. Tá vendo que não tem ninguém antes desse ter? Não é um ter de posse, é um ter de haver, é um ter de existir. Então eu vou usar o there is, there are. There is para singular, there are para plural. E aí, né, negativo, como de costume, é só colocar o not, né? Então, there isn't ou there aren't. Tá? Então, como é que fica? Ó, monta na sua cabeça. Tem um restaurante japonês na minha rua. Tem um bom restaurante na minha rua. Pensa aí, quem puder participar aqui no ao vivo, quem não só estiver me ouvindo ou estiver me assistindo, monta para poder treinar. Tem um bom restaurante japonês na minha rua, vai ficar? There is a good Japanese restaurant. There is a good Japanese restaurant on my street. Restaurant.
ok? E se eu quiser perguntar aqui no meu chat, there is a Japanese restaurant. That's it, Kelly. Thank you. Se eu quiser perguntar aqui, tem. Aí você quer perguntar pra alguém, tem, sei lá, tem algum banco nessa rua? Você tá lá, você precisa ir no banco em algum lugar fora. Você quer perguntar, tem algum banco nessa rua? Tem algum banco nesse bairro? Como é que eu pergunto? Perguntas em inglês, eu sempre preciso sinalizar, lá, soltar os fogos no começo para mostrar para a pessoa que é uma pergunta. Então, uso a inversão porque eu tenho to be. There is, there are. Então, is there, só inverter, is there a bank near here in this neighborhood? Se fosse plural, are there banks in this neighborhood? Negativa, there isn't a bank ou there aren't banks in this neighborhood. Alright? Eu sei que é um erro bem comum e claro, como eu falei ontem, não é o fim do mundo. Se você usar o have, eles vão entender, mas a gente está buscando aprimorar, está buscando falar o melhor possível, certo? Então, se você continuar errando, não tem problema, vai errar até acertar, tem que, né, treinar para poder uma hora fixar. A gente tem uma dica da Lê, vamos ver. O que me ajudou a separar essas duas formas é se eu consigo mudar para existir. Eu sei que é o there is, there are. Boa, Lê, é uma boa dica. Então, tá vendo, ó? A dica que o Ale tá dando, pensa, eu consigo mudar esse have? Eu consigo mudar isso aqui para existir? Eu consigo mudar o ter, né, Ale? Eu consigo mudar o ter para existir? Tem uma padaria? Existe uma padaria? É uma boa dica, Ale, vou começar a usar também, vou me apropriar dela. Boa, thank you for sharing. Olha só que legal a gente trocar figurinha. Boa, é isso. E aí cada um, né, cada um tem um bloquinho, cada um vai se ajeitar, né, de uma forma. Então uma que você pode memorizar é essa, né, que eu falei no comecinho, de você pensar se tem ou não uma pessoa, que se não tiver, você não consegue usar. E um caminho que o Ale também trouxe é isso. De repente troca, quando você for montar a sua frase, e vai demorar mesmo, tá, guys? Quando você for falar, estiver praticando, estiver escrevendo, você não faz aula, de repente tá só no grupo aqui do IP, não faz aula de conversação, escreve. Então, você está fazendo essa aula aqui hoje, terminou? Deixa eu treinar um pouquinho isso aqui. Vamos ver se eu entendi realmente? Explica, quando você consegue explicar alguma coisa para alguém, quer dizer que você de fato entendeu. Técnica Feynman, quem quiser buscar. Isso faz parte da técnica Feynman, para você conseguir levar um conhecimento e realmente aprender uma informação. Ok? Nice. Thank you for sharing. E aí, os últimos exemplos aqui, ó. Vamos lá? Vamos só finalizar essa parte. The time flies, right? Oh my gosh. He doesn't, negativas do inglês, eu não pronuncio a letra T, né? Então, he doesn't go to the gym. Aqui eu coloquei pra gente lembrar que present simple, lá como eu falei ontem, he, she são as exceções. Então, na afirmativa, só tem lá os S no final, a grande maioria são os S no final. Na negativa, eu não uso don't, sempre doesn't. E aí a pessoa até vai para avançado, fala super bem, se comunica super bem, mas tem esses errinhos aqui. Interfere? Não interfere, mas são pequenos ruídos, tá? Em quem tá ouvindo. Por isso que é importante a gente, né, dar atenção naquilo que a gente precisa. He doesn't go to the gym, he doesn't work, he doesn't exercise, he doesn't understand, she doesn't, he doesn't, the company doesn't, my dog doesn't. Alright? Aí eu coloquei dois exemplos um de pergunta, ó. Is there any good restaurant near here? Tem algum bom restaurante aqui, ó? Aí vai pra lógica do Alê. Existe algum bom restaurante? Então aí eu vou usar o there is, there are. Inverto que é uma pergunta. E o último com plural, there are many people in the room. Tem muitas pessoas na sala. There are many people in the room. And that's it. Ok? Here we go. Enough. Let's go to the listening. Not point B. I need to change here these orders, yeah? Just noticed. Então, vou colocar o pedacinho ali como de costume. Quem já ouviu quiser só tentar ouvir, né, e não ler a legenda, ok? Quem é a primeira vez pode usar a legenda por enquanto. Vou tocar, você vai escrever aqui, você vai pensar e vai falar em voz alta o quanto você entendeu de 0 a 10, né, que é o nosso ponto A. Alright, one second. Aqui a gente parou nessa parte aqui. Twin streets. He leaves a little confused and disappointed. Que o cara lá, né, que a pessoa sai, he leaves a little confused and disappointed. Ele sai um pouco confuso
e desapontado, decepcionado. Let's keep going from here. Here we go. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. You turn to a person next to you and say, "Excuse me, what is the name of this street?" And they say, "Oh, well, that's block 17 and this is block 16. And you say, "Okay, but what is the name of this street?" And they say, "Well, streets don't have names. Blocks have names. Just look at Google Maps here. There's block 14, 15, 16, 17, 18, 19. All of these blocks have names, and the streets are just the unnamed spaces in between the blocks." And you say, "Okay, then how do you know your home address?" I said, "Well, easy. This is District 8. There's block 17, house number 1. I say, "Okay, but walking around the neighborhood, I noticed that the house numbers don't go in order." I said, "Of course they do. They go in the order in which they were built." Até anterior, tá? A gente veio até aqui. Até o I noticed that the house numbers don't go in order. Daqui a pouquinho eu vou ver o chat aqui pra ver como é que a gente começa, qual que é a nota aqui da nossa compreensão. Pensou? Você que tá só ouvindo, só assistindo? Beleza, eu entendi 10, entendi 5, entendi 3. Pensa aí, tá? Importante. Vamos voltar agora, a gente vai phrase by phrase, word by word. One moment. Aqui já foi, aqui já foi. Ok, here we go. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. Vamos repetir? So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. Então agora, so now imagine. Quem lembra da música? 1, 2, 3. Imagine all the people. You go. Enough. Yeah. Imagine. Ó, a pronúncia. Imagine. Então, agora imagine you're standing. Isso aqui tava na aula de ontem, que ele usou de novo. Quem tá falando? Como é que a gente traduz aqui? You're standing on a street. You're standing on a street. Pensa aí. Só que a gente fala, you're standing on a street. You're standing on a street. Enquanto você pensa aí, ó, tô juntando porque é uma consoante vogal. Ó, standing on a street. Tudo junto, só que não tem pausa. Abrevio, eu não falo you are, eu falo abreviado, you're. Ó, pronúncia, you're. You're standing on a street. Repeat, guys, please. Now imagine you're standing on a street. Okay, let's listen once again. Agora imagina você. Imagine you're standing confused and disappointed. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. Então agora se imagine, lembra, parado, em pé, eu posso traduzir. Eu traduziria como parado, tá? Mas por que estou usando standing? O inglês tem essa questão de normalmente mostrar as posições. Lembra? Eu uso up, uso down, uso over. Poderia ser, se a pessoa estivesse parada, mas sentada, seria um sitting. Ok? Ela tá sentada, ela tá parada lá no quarto. Aqui a gente especifica às vezes também no português, né? Mas aqui não precisaria, né? Mas colocaram para ficar mais clara a situação, a cena. Então, uma pessoa parada, imagina você parado na rua, né? De pé na rua. Anywhere, em qualquer lugar no Japão. Ó, a pronúncia do Japão, Japan. Não é Japan, né? Japan. Antes de países, estados, cidades, preposição vai ser in São Paulo, in Brazil, in Europe, in Japan. Where do you live? I live in Brazil. Where in Brazil? In São Paulo. Okay? Anywhere in Japan. You turn to a person anywhere in Japan. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. Foi agora? Será que você ouve de uma forma mais clara? You turn to a person next to you and say. You turn to a person next to you and say. Olha lá o turn, que a gente viu agora há pouquinho. Que aqui é literal, né? You turn, você vira para uma pessoa next to you, próxima a você, and say. Again, let's listen and repeat. Guys, please repeat. Loud voice. Anywhere in Japan, you turn to a person next to you and say. Okay, next to you. Sem pausa, eu tenho 2 letras iguais aqui. Se fossem sons iguais também eu juntaria. Next to you. Você vira para uma pessoa perto de você e diz. Excuse me, what is the name of this street? Excuse me, what is the name of this street? What is também, tô juntando, é uma consoante vogal, o T lá com o som do R que a gente aprendeu. What is the name? What is the name of this street?
Qual o nome dessa rua? What is the name of the street? Aqui já é clássico, né? Já deve ter, lá na escola a gente aprendia, né? Vai pedir informação, excuse me, sorry, pardon me. Sempre abordar alguém com essas palavras, essas polite words. Yes, excuse me, sorry, pardon me. Com licença, qual que é o nome dessa rua? Excuse me, what is the name of this street? And they say, oh, well, that's block 17 and this is block 16. Ok? Então eles dizem, oh, well, that's block 17 and this is block 16. Olha, vamos ouvir mais uma vez como ele pronuncia os números aqui. Let's listen. 17 and this is block 16. Again. Well, that's block 17 and this is block 16. Uma grande questão que eu vejo dos alunos, quando até falar a idade, é não pronunciar bem o final dos números. Isso aqui é importante você lembrar sempre, tá? Para não ter confusão. E até quando você estiver ouvindo números, sei lá, vai viajar, né? Hotel, preços, o final do número ele vai ser bem pronunciado. Tá? Então, 17, 17. 70, 70 ou 70. Mas essa última sílaba é bem pronunciada. É diferente que no inglês a gente costuma emendar, cortar, né? É um up, down. Aqui não. A última sílaba vai ficar forte. 17, 16, 15, porque senão confunde. E mesmo assim, já vi nativos conversando e com, né, às vezes pede para confirmar a informação porque não ficou tão claro. Yes. E aquela história, foi viajar, tá falando com alguém, não entendeu? Sorry, can you repeat that again, please? Can you say that again? Sorry, what was that? Yeah, the person can repeat. That's not a problem. Tá, mas lembra aí, pronunciar bem o final dos números. 17 and this is block 16. And you say, okay, but what is the name of this street? Yes, and you say, ele junta aqui? But what is the name of this street? Okay, but what is the name of 17 and this is block 16? And you say, okay. And you say, okay, but what is the name of this street? Mas qual o nome dessa rua? Okay, but what is the name of this street? And I say, well, streets don't have names. And they say, eles dizem, well, streets don't have names. Né? As ruas não têm nomes. Don't have names. Blocks have names. Yes, quarteirões, blocos têm nomes. Blocks have names. Como é que você faria uma pergunta aqui com essa mesma frase? Mas em modo pergunta. Blocks have names. Blocos têm nomes, quarteirões têm nomes. Fica a pergunta aqui. Olha a dica do Alê. Você consegue trocar por existir aqui? Esse tem, dá para trocar por existe? Quarteirões existem nomes. Não, não dá. Essa dica eu vou colocar aqui, vou patentear. Pra você não sair vendendo aí. Yes, that's it. You can't. So, vou usar lá clássico, simple present. Aqui é plural, então do. Do blocks have names? Se fosse no singular, o bloco tem nome? Does the block, o quarteirão tem nome? Does the block have a name? Right? Cool. Going. Just look at Google Maps here. There's block have names. Just look at Google Maps here. There's block 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok? Então, just look at. Lembra, o olhar para alguma coisa? Look at. Look at. Look for é procurar. Cuidado, hein? Depois de olhar para alguma coisa, olhar para alguém, look at. Look at me, look at the moon, look at Google Maps here. Então, só olha pro Google Maps. Dá uma olhadinha no Google Maps aqui, here. Então tem, there's block, existe o bloco 14, 15, 17. Olha como você ouve bem o final dos números aqui. Block 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yes. Alright. All of these blocks have names. Aqui, ó, como é que fala todos esses quarteirões, todos esses blocos? Consoante vogal, all of these blocks have names. Todos esses quarteirões têm nomes. Todos esses blocos, essas quadras têm nomes. One more. And the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. And the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. Então, e as ruas são esse just, apenas, somente,
unnamed, a gente viu ontem. Então tem ali o prefixo que deixa na negativa, né, no oposto. Então named, unnamed, sem nome. Não nomeado. Vamos trazer como sem nome. Então as ruas são apenas os espaços sem nome in between the blocks. Entre as quadras, entre os quarteirões. Let's listen again. One more time. Spaces in between the blocks. Again. Named spaces in, and the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. Alright, one more time. Vê se você consegue só de ouvido reconhecer. The unnamed spaces in between the blocks. And the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. And the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. Alright? And you say, okay, then how do you know your home address? I said, well, Sorry, here. your home address. And you say, okay, then how do you know your home address? And you say then. Então aí você diz esse then de então, daí. Ok, then. De novo. How do you know your home address? Vamos ouvir? And you say, okay, then how do you know your home address? Você diz, ok, mas como você sabe o seu endereço de casa? Your home address. O endereço da sua casa. Aqui, posse, né? Endereço de casa, endereço da casa, home address. Como é que você sabe o endereço da sua casa? Let's listen one more time. How do you know your home address? Alright? Guys, enough until here. A gente vai até aqui hoje, 1h13. Antes de você ir embora, deixa eu tocar esse finalzinho. Vamos só de ouvido aí. E aí você me diz o quanto você conseguiu entender ou pensa em voz alta. Pensa em voz alta. Difficult, right? Ou fala em voz alta, tá? O quanto você conseguiu progredir. Let's see. One moment. Here we go. He leaves a little confused and disappointed. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. You turn to a person next to you and say, excuse me, what is the name of this street? And they say, oh, well, that's block 17 and this is block 16. And you say, okay, but what is the name of this street? And they say, well, streets don't have names. Blocks have names. Just look at Google Maps here. There's block 14, 15, 16, 17, 18, 19. All of these blocks have names, and the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. And you say, okay, then how do you know your home address? E a gente deixa esse suspense pra quem não assiste. Como é que você sabe? Então, como é que as pessoas sabem lá qual que é o endereço de casa? Yes, that's a good question. Guys, fomos até aqui. Veja o que você vai carregar da aula de hoje, o que vai ser importante para colocar na sua mochila, né? Nem que seja ali palavras, vocabulário. Amanhã a gente continua, aula 3, ok? Thank you so much. I'll see you tomorrow.